A Expressa sempre pensou no amanhã para continuar distribuindo saúde e qualidade de vida. Assim, veio a imagem de uma ave cuja marca é a visão, garra, longevidade. A Expressa é o espelho de uma águia que, com sua imponência, atinge seus objetivos, buscando sempre conquistar mais espaços. Boa tarde a todos. Antes de iniciar, gostaria de parabenizar a organização aí, em nome do Venils, do Carlos Passado, e a organização aí pela também fundada, da Expressa. Como a gente participou hoje de manhã, teve a oportunidade de ouvir, saindo um pouquinho de aspectos técnicos que foram muito interessantes aí ao longo do dia, mas eu vi a ideia que todos têm com relação à dificuldade no mercado de saúde, que a gente chama de exercício de cadeia produtiva. E isso ficou bastante evidente ao longo aqui das apresentações e até em algum momento, viu, Ricardo, parabenizando que você esteja presente. A indústria não esteve como convidada, mas o que eu acho que o grande benefício realmente desse evento é provocar. E isso está sendo realmente um mérito já da organização. E nesse sentido, eu explorando um pouquinho mais, até antes de passar a palavra aqui ao palestrante comentarista, eu acho que é o grande desafio, diferentemente dos outros segmentos da sociedade, o setor da saúde ainda está muito aquém do entendimento de cadeia de saúde. E principalmente, como eu disse, não é só desse entendimento, é do exercício. E quando a gente vê aqui a ideia do tema, né, o fornecedor versus prestador do hospital, e o fornecedor com entendimento, pelo menos aqui a ideia da mesa, no seu sentido mais amplo, que vai desde da indústria de insumos, quer dizer, dos seus fabricantes, fornecedores, distribuidores, a própria farmácia, né, que trabalha dentro dos hospitais e trabalha como fornecedora, e não só dispensadora, em alguns casos, como vocês vão ver no Hospital das Clínicas, São Paulo. Mas a gente vê que ainda não existe aquela ideia do pensamento uníssono quando você fala em sustentabilidade. Sustentabilidade nos seus três pilares mesmo, do econômico-financeiro, de quem vai financiar, como é que é feita e como é entendido aquela incorporação nova, tecnológica, do medicamento, o desperdício que é muito grande e que muitas vezes não é atentado isso quando a indústria fabrica ou fornece os seus medicamentos, a própria política governamental, quando não trabalha só com a prescrição, trabalha com a demanda, muitas vezes até judicial. Então, é impossível a gente não pensar em novos modelos se não tiver esse viés de olhar. Eu acho que esses dois pontos bastante importantes, que é exercício da cadeia produtiva, tá? Que é e trazer bem perto mesmo todos os atores, e a ideia da sustentabilidade. Então é com esse tema bastante interessante e para encerrar hoje aqui a programação desse seminário, né? E que eu espero que seja bastante profícuo. Estou aqui apertado com duas pessoas brilhantes, o terceiro a ideia de indústria que vai depois debater um pouquinho, então eu espero que seja bastante provocadora essa aqui, a apresentação. Então, eu queria iniciar pedindo aí o Gonzalo Vecino que faça a sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar os organizadores, agradecer o convite, particularmente o professor Renilson, passado, que lembraram
do meu passado medicamentoso, mas lembraram da outra metade também, que é a metade mais importante, do meu ponto de vista, que é a metade do gestor de serviços de saúde, que é a parte que eu vivo e acredito continuaria a viver, né? Mas eu gostei muito de me aproximar da área de medicamentos e ter tido a oportunidade de trabalhar com a questão da assistência farmacêutica através do foco da regulação, porque é óbvio que eles se interpenetram e muitas das minhas dúvidas, das minhas perplexidades enquanto gestor do sistema de saúde, gestor do hospital, eu consegui não resolver, obviamente, mas consegui entender de uma maneira mais adequada nesses anos que eu passei mexendo com medicamento. Quando eu estava no Hospital das Clínicas, na direção do Instituto Central do Hospital das Clínicas, na época eu ainda era responsável pela comissão de licitações do hospital. E era responsável também por um grupo, não sei se ainda existe, né, Sônia? Existe também. Mas tinha lá um grupo de planejamento de compras, que era do qual eu também fazia parte. Então, essa área do abastecimento do sistema de materiais e medicamentos me é bastante cara. Acho que é uma área fundamental para a vida do sistema de saúde e que nem sempre é adequadamente visitada, ou seja, há poucas vezes nós temos discutido isso. Discutimos muito assistência farmacêutica do ponto de vista da política de assistência farmacêutica, discutimos a questão dos genéricos, discutimos a questão da produção de medicamentos, da qualidade dos medicamentos, mas discutimos pouco a questão do medicamento dentro do processo de assistência médica, em particular dentro do hospital. Eu acho muito oportuno que dentro deste seminário se tenha proposto a discussão do hospital, os fornecedores de medicamentos, e essa ideia, novos modelos de relação. Né? É um pouco ambicioso falar em novos modelos, mas de qualquer forma eu vou tentar dar algumas ideias do que significa para mim os novos modelos. Queria de qualquer forma começar falando um pouco da rede hospitalar brasileira. A rede hospitalar brasileira que tem sido notícia aí, nós temos algo em torno de 7.000 hospitais. Esses 7.000 hospitais estão internando algo em torno de 8% da população brasileira ao ano, com importantes diferenciações do ponto de vista das regiões, né? Temos uma possibilidade maior de internação no sul, sudeste, menor no norte e nordeste, nem tanto por oferta de serviços, como também por próprio modelo de assistência à saúde. É óbvio que uma parte dessa rede, algo em torno de 30%, é voltada quase exclusivamente para assistência médica privada, assistência médica supletiva, e onde os índices de internação são maiores. Né? Os índices de internação da assistência médica privada se situam em torno de 14%, quase o dobro da assistência médica pública. É óbvio que tem aí algumas distorções do ponto de vista de que quando eu falo do público, como existe essa ideia de universalidade importantíssima, né? Mas quando eu olho para toda a população. Então, na verdade, estou falando de 8% de 190 milhões de brasileiros e estou falando de 14% dos 45 milhões de brasileiros que têm assistência médica supletiva, mas estão contidos no primeiro universo. Né?